Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins e nós temos aqui mais uma aula nossa de língua portuguesa, correto? Então vamos conferir qual será o nosso conteúdo de hoje? Nós temos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos falar da reconstrução das condições de produção e recepção dos textos, a adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero. Basicamente, então a gente vai falar das características do gênero, como é que é o contexto no qual ele circula, quais são as características desse texto e assim por diante. E que texto é esse, professora? Vamos ao detalhamento, olhem aí. Vamos então trabalhar com a leitura e a interpretação e reflexão de textos de divulgação científica, porque existem textos com essa finalidade, de divulgar a ciência, tá bom? Refletindo sobre os interlocutores envolvidos, intencionalidade relativa ao gênero selecionado e apreciações a respeito do tema tratado, bem como os elementos constituintes desses gêneros textuais que tem como foco aí a divulgação científica. Certo, pessoal? Então, tendo essa ideia de que nós vamos falar sobre texto de divulgação científica, vamos à nossa aula de hoje. Então, pessoal, começamos essa aula que vai tratar sobre texto de divulgação científica, fazendo algumas questões para vocês, algumas perguntas, como é o nosso costume, para que você já vá pensando sobre o tema e já vai formulando e resgatando alguns possíveis conhecimentos que você já tenha sobre o tema, tá bom? Então, você, nosso querido aluno aí, sabe o que é a ciência? Ciência, sim, com C maiúsculo. Não apenas ciência da disciplina que a gente estuda, né, que tem o nome de ciências naturais, né? A gente pode achar que ciências é só isso. É isso, mas tem mais coisa, certo? Então, você sabe o que é essa ciência? Você sabe o que é o conhecimento científico? Já parou para pensar sobre isso? Conhecimento científico? E como o conhecimento científico pode afetar a nossa vida diária? Será que esse tal de conhecimento científico afeta de alguma forma a nossa vida diária? Às vezes a gente acha, né, que o conhecimento científico é uma coisa que fica lá no laboratório do cientista, não tem nada a ver com a minha vida do dia a dia, não me afeta, não me influencia, não me ajuda em nada, mas não é bem assim. Então, tendo essas questões aqui como algo que vai aí puxar pela memória aquilo que eu já sei sobre o tema e me direcionar para o assunto, vamos então começar pela primeira. Você sabe o que é a ciência? A gente tem na próxima cartela justamente um conceito, de maneira geral e ampla, sobre a ciência. Entende-se por ciência qualquer área de estudos que se dedique a estudar algum fenômeno, desenvolvendo métodos que permitam o contínuo aprofundamento e avanço acerca do objeto que estuda. Oi, professora, como assim? Então vamos lá. A ciência, e existem várias áreas das ciências, tá bom? Ela vai se dedicar a estudar algum fenômeno. Esse fenômeno pode ser, por exemplo, a vida dos animais, pode ser aspectos das línguas, pode ser de repente, os astros, né? A dinâmica desses astros. Então notem que há ciências que vão se ocupar de diferentes fenômenos, né? Há ciências que vão estudar a forma como as populações se organizam, a forma como a sociedade se estrutura e assim por diante. E se a ciência estuda um fenômeno, como é que ela vai fazer isso? Toda a ciência vai desenvolver um método de estudo.
E esse método é desenvolvido ao longo dos anos pelas pessoas que vão estudar aquela área e assim por diante. Então, esse método acaba sendo um método validado dentro daquela área de estudo, dentro daquela ciência. A medicina tem o seu método de estudo, a química, a física tem o seu método de estudo. Então, notem, ciência se aplica, se dedica a um fenômeno e desenvolve um método para desenvolver esse estudo. E por desenvolver um método, ela vai permitir um contínuo aprofundamento e avanço. Vai permitindo que, ao longo do tempo, novos estudos sejam feitos e possam aperfeiçoar, por exemplo, uma descoberta, um conhecimento científico que antes foi elaborado. Então, é por isso que é possível continuamente aprofundar e avançar naquilo que é o que se chama de fenômeno, mas também pode ser chamado de objeto do conhecimento. Então, notem que a gente não restringe ciência a apenas uma coisa. Existem ciências diferentes para diferentes campos, porque é isso. O conhecimento científico, as ciências, elas vão escolher diferentes objetos. E para cada um desses objetos, ela vai desenvolver um método de estudo, de análise daquilo que foi estudado e vai, ao longo dos anos, permitindo que o estudo vá sendo aprofundado, vá avançando e assim por diante. Mas notem que toda ciência busca conhecer as coisas. Eu gosto da física, eu quero conhecer mais a respeito. Professor, eu acho que eu tenho aí um dom, eu quero ser médico. Então, eu vou buscar, pela minha curiosidade, conhecer cada vez mais. É isso que a ciência busca, através do método científico, através do estudo, ir conhecendo cada vez mais aquele objeto que a gente gosta tanto, né? Aquela área de estudos que a gente gosta tanto, tá bom? Avançando, só para exemplificar, a gente tem na cartela justamente alguns exemplos. Por exemplo, a biologia é a ciência que estuda as diferentes formas de vida. Quando alguém fala em biologia para vocês, vai estar falando de diferentes formas de vida, das plantas, dos animais, aí dentro do mundo dos animais tem aí os mamíferos, as aves e assim por diante. Aí também na biologia a gente estuda o corpo humano, os sistemas, porque tudo isso é forma de vida, gente. A biologia é essa ciência, mas não é a única. Tem a linguística. A linguística é a ciência que estuda as línguas do mundo e na qual a professora de vocês aqui é vamos dizer assim, alguém que gosta de estudar essa área, se aprofundou um pouquinho nisso. Aí vai estudar os sons da língua, a forma como a língua se estrutura, como é que os pedacinhos das palavras formam significações e assim por diante. Sabiam disso? O nome disso é linguística. E as línguas do mundo, todas elas, podem ser estudadas a partir da linguística, do método da linguística. Tem até um filme que chama O Chamado, que fala aí sobre uma invasão alienígena e esses alienígenas se comunicam por uns sinais que ninguém consegue entender. Aí eles chamam uma linguista para analisar aqueles sinais, fazer a decomposição, aplicar o método da linguística e ela consegue traçar ali um padrão para aquela comunicação e estabelecer uma comunicação. Por quê? Porque ela conhece o método da linguística e consegue ir aplicando a línguas que ela não conhece. Olha que interessante. Temos ainda a antropologia na próxima cartela, que é um outro exemplo. A antropologia é a ciência que estuda os aspectos da vida em sociedade. Olha só, sabia que o homem vivendo em sociedade é algo a ser estudado? E a antropologia faz isso. Então, notem que existem diferentes áreas da ciência, cada uma com algo para estudar e analisar e se aprofundar. E tudo isso vai produzir conhecimento. Então, a ciência é isso, gente, é justamente essa necessidade de conhecer mais sobre as coisas, de ir buscar mais informação, entender o que isso significa, como é que aquilo funciona e assim por diante. E para isso, acaba se criando um método, um jeito de estudar essas coisas e que vai propiciando o avanço contínuo sobre essas questões. Olhem aí, o conhecimento científico resulta justamente das reflexões
que a ciência vai promovendo ao longo dos anos, né? Então, dentro da linguística vai ter aí um conjunto de conhecimento produzido, que é o conhecimento científico daquela área. Na biologia, a gente chega na aula de ciência lá na escola e a professora traz tanta informação, o livro didático traz tanta informação para nós. E isso é o quê? É fruto do conhecimento científico que foi desenvolvido ao longo dos anos dentro da área da biologia e que agora, olha, chega para nós na escola. E a gente tem a possibilidade de conhecer cada vez mais sobre a vida, sobre a nossa língua, sobre tantas coisas que nos cercam. E isso nos mostra, então, que a ciência não está distante da gente. Nada de ciência aprisionada lá no laboratório, com aquele cientista de jaleco, nada disso. A ciência pode até iniciar com cientistas mais dedicados ali ao seu objeto, tentando entendê-lo, muito concentrados naquilo, mas depois é necessário que esse conhecimento chegue para todos, para que a gente possa se beneficiar disso, tá bom, gente? Então, entendamos que a ciência está assim no nosso cotidiano, no nosso meio, ao nosso redor, e ela serve justamente para que nós possamos continuamente melhorar a nossa vida. Certo, pessoal? E aí a gente vai para a próxima questão. Como é que o conhecimento científico é divulgado? Como? Como é que isso acontece? Já pararam para pensar nisso? Ah, não, professora, até então eu achava que a ciência, o conhecimento científico era uma coisa que ficava lá distante de mim. Pois bem, para que não fique distante da gente, o conhecimento científico precisa ser divulgado. E como é que isso acontece? Então, vamos pensar em duas etapas, dois jeitos, vamos colocar assim. A divulgação científica pode acontecer por meio de uma publicação. E essa publicação, ela é uma publicação científica especializada. Pensemos assim, um grupo de médicos estudou bastante e descobriu a cura para uma doença. E aí eles precisam divulgar isso para outros médicos. Então, eles vão ali escrever um texto que vai mostrar como foi que eles desenvolveram o estudo, qual foi o resultado que eles alcançaram, né? De uma forma bem técnica, bem objetiva, para que os outros médicos do mundo possam entender de maneira clara. Então, notem que é um conhecimento que foi divulgado do médico para outro médico. Ou seja, de um especialista para outro especialista. Só os médicos fazem isso? Não, gente. Lembra que eu falei que tem ciência com diferentes objetos, com diferentes campos de atuação? Pois bem, para cada campo de atuação, para cada objeto científico, tem um especialista daquela área. Então, o antropólogo vai divulgar para o outro antropólogo a descoberta que ele fez. O físico vai divulgar para o outro físico a descoberta que ele fez. O químico vai divulgar para o outro químico e assim por diante. Eu utilizei aqui o exemplo do médico para ficar bem claro para vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe uma divulgação, um tipo de divulgação que é de especialista para especialista, tá bom? E aí é uma linguagem muito técnica, é uma linguagem muito específica daquelas pessoas daquela área. A gente que não é daquela área, quando vai ler, às vezes não entende, né? Acaba não entendendo muito bem o que está escrito ali, porque é uma coisa mais especializada, tá bom? Mas, ao lado desse tipo de publicação especializada, tem um outro tipo, mas rapidinho vamos só fazer aqui um comentário sobre esse primeiro tipo de especialista para especialista, tá? Em geral, acontece por meio de artigos no qual a descoberta é descrita com o objetivo de divulgar para a comunidade científica. Tais artigos podem ser expostos em revistas especializadas, congressos, conferências, aulas, sites especializados, enfim. Existe uma gama de suportes que esses textos específicos e especializados vão circular, tá bom? E aí é
um campo, uma forma de divulgação, a especializada. E existe a outra forma de divulgação, que é uma divulgação científica, sim, do conhecimento científico, da novidade científica a qual se chegou. E essa divulgação é para o público geral. Porque lembra que a gente falou que o conhecimento científico não pode ficar ali só entre os especialistas? É necessário que o conhecimento científico venha para todos, para que ele promova melhorias na nossa vida. Então, a gente precisa divulgar isso para o público em geral. E aí é que vem, gente. É uma divulgação de alguém que é especialista, muito especialista, para pessoas que não são especialistas naquela área. Então, pensem no seguinte, de novo o médico, aquele exemplo do médico, né? O médico que estudou lá e encontrou a cura para a doença. Ele escreveu lá o artigo dele e divulgou para os outros médicos e tudo mais. Mas a descoberta que ele fez foi tão importante que aí ele começou a ser chamado para falar em programas de televisão. Em programas de televisão, da TV aberta, aqueles programas de auditório em que as pessoas fazem perguntas e tudo mais. Ali naquele ambiente, ele está falando com pessoas que não são especializadas, com pessoas em geral. E aí ele precisa fazer o quê? Já que ele está falando com pessoas que não são especialistas da área dele, ele precisa adequar a linguagem. Ele não pode usar aquela linguagem muito técnica. Não, ele precisa usar uma linguagem que seja de conhecimento de todos. Então, olhem só. Em geral, esse tipo de comunicação para o público em geral, essa divulgação científica para o público em geral, acontece por meio de notícias, reportagens, artigos de divulgação científica, sites. E o objetivo desses gêneros textuais é também tornar pública a descoberta científica feita. Porém, a linguagem e a abordagem do assunto precisam ser menos técnicas e mais acessíveis a quem não é especialista no assunto. Então, é necessário, quando você vai falar com o público em geral sobre aquela descoberta científica, sobre aquele avanço científico, que você utilize uma linguagem que todos entendam, uma linguagem acessível, uma linguagem que, não é uma linguagem que é completamente informal. Não, é uma linguagem formal, porém acessível. E é nesse ponto aqui da divulgação científica para o público geral que a gente vai então começar a tratar desses textos, porque isso também é uma gama de gêneros textuais que vão tratar para a gente e que é necessário que nós saibamos analisar, que nós saibamos observar e ler. E aí, gente, eu trouxe aqui para nossa aula, vamos lá então avançar? Eu trouxe aqui para nossa aula um site. E olhem só o nome desse site, Ciência Hoje das Crianças. Então, já pelo nome, a gente observa que o objetivo desse site aqui é trazer textos sobre ciências, de um modo geral, para as crianças. Então, a linguagem precisa estar adequada às crianças. Justamente por isso, notem rapidamente como é que é a forma como esse site é organizado. Tem uma abelhinha aqui no início indicando uma aba que você pode abrir mais informações. Tem um colorido especial. O tamanho da letra é um pouco maior, né? Há muitas imagens, né, sobre o texto que está sendo aqui tratado. Daqui a pouco a gente vai ler. E há, inclusive, a seção de comentários que a gente já conversou aqui a respeito deste elemento, correto? Então, notem que é um texto que se apresenta de uma forma bastante chamativa, porque o público é infantil, é para as crianças. Então, notem que a ciência precisa ser divulgada para todos os públicos, inclusive as crianças, porque elas é que serão os cientistas do futuro, correto? Elas é que têm essa curiosidade de conhecer o mundo, então vamos aproveitar esse potencial para continuar gerando novos cientistas. Ok, pessoal? Então, esse mesmo texto aqui,
que está chamado aqui de Desconhecidas e Inexploradas, está na cartela, tá bom? Então agora a gente vai ler na cartela. Eu trouxe aqui dessa forma para que vocês vissem o colorido, né, desse texto divulgado cientificamente. Então agora a gente vai ler esse texto, tá bom? Desconhecidas e inexploradas. Você sabia que a Amazônia tem montanhas? Provavelmente não. Poucas pessoas sabem disso e imaginam que a região é uma enorme planície cheia de rios extensos e florestas densas. Mas a Amazônia tem montanhas sim, e uma equipe de biólogos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro decidiu explorá-las. Seguindo com a leitura, os locais selecionados foram a Serra do Aracá, o Pico da Neblina e a Serra da Mocidade, no Amazonas, e os montes Cuburaí e da Serra Grande, em Roraima. Todas são áreas de difícil acesso, porém, por serem distantes, inóspitas e necessitarem de helicópteros e uma série de autorizações para serem exploradas. Então, até aqui nesse ponto, a gente viu o quê? Que ele mostrou para nós o objeto, que são as serras, as montanhas que existem na Amazônia, identificou quais são as montanhas que seriam estudadas, né? E ainda deu aí uma caracterização, né? O fato de elas serem de difícil acesso, de serem inóspitas, ou seja, lugares onde o ser humano acaba se sentindo um pouco prejudicado. Não é uma condição de vida tão ideal para os humanos das cidades, não é? Inóspitas e necessitarem de helicópteros para que você acesse. Então, realmente é o difícil acesso, não é? Então, notem aí, nesse início do texto, ele vai caracterizando. E notem que, afora uma palavra ou outra, é algo que a gente consegue compreender, correto? É uma linguagem acessível. E ele já está aqui dizendo como é que esse estudo foi feito. Já está falando do método, mas uma linguagem bem bacana e acessível para as crianças. Seguindo a leitura, os pesquisadores visitaram o extremo norte da Amazônia brasileira com o objetivo de saber mais sobre sua diversidade de plantas, muito pouco conhecidas. A equipe, formada por Marcos Nadruz, Denísio da Costa e outros tantos, né, não vou ler o nome de todos, visitou entre 2011 e 2014 5 localidades diferentes. Então, olhem aí, mais informação sobre como o estudo foi feito, não é? E o objetivo do estudo, olha aqui, porque todo estudo, assim como os textos, precisa ter um objetivo. Qual era o objetivo deles? Saber mais sobre a diversidade de plantas desses montes, né, dessas montanhas que eles visitaram. Muito pouco conhecidas, né? Então, de acordo com eles, deveria existir ali uma diversidade de plantas pouco conhecidas e eles queriam saber mais sobre elas. Esse era o objetivo. O texto também diz quem eram as pessoas e o período em que eles fizeram as expedições, entre 2011 e 2014, ou seja, bastante informação sobre como o estudo foi desenvolvido. E tudo isso numa linguagem acessível e com o intuito de divulgar para as crianças, não é? Seguindo a leitura, além de ter que percorrer estradas de terra, subir rios e ter apoio aéreo, também precisamos de autorizações do Ministério da Defesa nas áreas perto de fronteiras, do IBAMA e da Fundação do Sanal do Índio em terras dentro de reserva indígena, conta Gustavo. Então aqui mais uma informação sobre qual foi a burocracia necessária para desenvolver o estudo. Gustavo foi uma das pessoas que participou. E esse texto está entre aspas, porque isso é a fala do próprio Gustavo, tá bom? Marcos, que coordenou as expedições, foi o encarregado das negociações com os indígenas. Então, aqui, mais um elemento importante, o Marcos. Foi difícil, porque eles não têm e-mail nem celular e só aceitam discutir pessoalmente. Estavam preocupadíssimos em relação ao fim dado às plantas coletadas, com medo de as usarmos comercialmente. Conta, então, mais um trecho de alguém envolvido no estudo e falando
algo a respeito. Mas deu certo, olhem só, mas deu certo. A equipe pôde caminhar pelas regiões, observando e coletando amostras de plantas para o estudo. Os pesquisadores coletaram 4.000 amostras, entre elas 57 espécies conhecidas, mas nunca antes vistas no Brasil. Então, olhem aqui, o que foi que eles coletaram? Isso aqui a gente chama de amostra, para ser analisada em laboratório e assim por diante. Até agora, 6 novas espécies foram descobertas, sendo 3 da família das bromélias, que ocorrem em solo úmido, e uma Melastomaceae, da família da quaresmeira, um musgo. Então, olha aqui o avanço que esse estudo propiciou, novas espécies foram encontradas. E aí, mais uma fala de alguém do estudo, começar a preencher essa lacuna de conhecimento científico foi uma realização de um sonho, mas infelizmente fica a sensação de que tivemos pouco tempo, lamenta Denise. E aí ela nota que, opa, fizemos um avanço, mas poderíamos ter conseguido mais se tivéssemos mais tempo. E isso é uma característica do conhecimento científico, gente. O conhecimento científico está sempre buscando mais. Quando você finaliza uma etapa de estudo, você nunca acaba com aquele objeto de conhecimento. Você sempre abre novas possibilidades. Sempre é possível estudar mais e adiante e assim por diante. E o texto encerra dizendo, pelo visto, serão necessárias novas viagens. Marcos e sua equipe contaram mais sobre a sua viagem às montanhas da Amazônia na CHC 278. Isso daqui é a edição da revista, porque esse site que eu mostrei para vocês se chama CHC, né, que é a ciência hoje para crianças, e 278 é o número da edição, não é? Corre para ler. Como esse texto aqui é a divulgação inicial, que quer chamar você para ler o conteúdo mais amplo que está na revista, ele finaliza convidando você para ir atrás de mais informação para ler o texto completo. Então, notem que já nesse texto, que é mais breve, mais curto, ele já trouxe para nós bastante informação importante e que divulgou esse estudo, esse processo científico. A gente ficou sabendo onde eles foram, qual que era o objetivo deles nesse estudo, quem eram os envolvidos, qual foi a amostra que eles coletaram e qual foi o resultado obtido, os avanços. Então, notem, todas aquelas coisas científicas ditas para nós numa linguagem muito acessível, inclusive para as crianças. Então, isso é a divulgação científica, é trazer para dentro de um texto que vai circular socialmente de maneira tranquila e de fácil acesso para todos. E aí a gente sabe o que foi que eles fizeram. Claro que se fosse uma divulgação para os especialistas, para outros botânicos, outros biólogos, esse texto seria escrito de uma maneira bem diferente, bem mais técnica. Mas aqui o objetivo é divulgar a ciência, o conhecimento científico para todos, inclusive para as crianças. E aí a gente tem algumas análises sobre esse texto, então olhem aí, analisando o texto lido. Esse gênero textual que a gente acabou de ler, ele é uma notícia, sim, é uma notícia. E qual é a intenção comunicativa especificamente dessa notícia que a gente acabou de ler? É a de divulgar, né? Porque se quer divulgar um conhecimento científico que está sendo produzido, é a de divulgar, mas é também a de informar, né? Já que é uma notícia, toda notícia informa sobre algo. Então, ao mesmo tempo que ela divulga, ela informa sobre a expedição que foi realizada para a coleta de espécies de plantas desconhecidas pela comunidade científica. Então, a intenção dessa notícia que a gente acabou de ler é justamente essa, trazer informação científica para todos, divulgando essa ciência, esse avanço científico, esse estudo que foi feito, ok? O autor ou autores, nesse caso aqui, é o autor da notícia, tá, gente? Não do estudo que a gente mostrou para vocês, que tinha nomes ali enquanto líamos, não é isso. É o autor da notícia. Nesse caso aqui, será um jornalista, certamente, né, que é o João Paulo Rossini, tá? E o público-alvo dessa notícia, que está buscando divulgar esse conhecimento científico aí? É o infantil.
se está em um texto, em um lugar que se chama Ciência Hoje para Criança, todo colorido ali, cheio de desenhos infantis, o objetivo, o público-alvo é o infantil, certamente. E aí, notem toda essa adequação que foi feita numa linguagem acessível para que esse público possa entender o que foi feito e atrair a atenção desse público para buscar ler mais sobre o assunto. Qual é a linguagem do texto? É uma linguagem informal. É uma linguagem formal, sim, gente. É formal. A gente observa ali as concordâncias acontecendo, o respeito à ortografia vigente. Tudo. O texto é formal, porém não é um formal incompreensível, extremamente difícil de ler. Não, é um formal acessível, tá bom? O suporte, nesse caso aqui, é o site de divulgação da revista CHC, que é a revista Ciência Hoje para Crianças. Certamente, lá nessa revista há um texto mais expandido, com mais informações, mais imagens, mais figuras e tudo mais sobre o assunto. E aí, lá, certamente a gente vai observar uma reportagem, por ser mais completa e assim por diante. Mas aqui a gente está falando desse texto que convida a gente para a leitura, tá? Que é essa notícia. As marcas linguísticas, de um modo geral, desse texto. A gente observa uma manchete chamativa. Realmente, a manchete dessa notícia é Desconhecidas e Inexploradas. É chamativa e que te faz querer ler mais, né? Faz querer saber o que é isso que é desconhecida e inexplorada. Então, você vai pela curiosidade clicar lá no link, né, já que é virtual, é online, e buscar ler mais a respeito. Há a presença de termos técnicos ligados à ciência, no caso aí a biologia, a botânica, né? Destaquei os trechos aí. Família das bromélias, uma Chiridaceae, isso aqui é o nome em latim para essa espécie, tá, gente? Que ocorre em solo úmido, uma Melastomácea, que é da família da Quaresmeira, um músculo, tudo isso é nome técnico dessa ciência, a botânica, tá bom, gente? A adequação da linguagem ao público-alvo. Então, há em alguns pontos coisas como, mas deu certo, corre para ler, porque não podemos esquecer que ele está falando com crianças, então ele precisa se adequar. E há a descrição da etapa da expedição, né, resumida, direta e simples. Então, ele descreveu ali o que foi feito, o que foi que aconteceu, as etapas, o que eles coletaram e assim por diante. E há imagens relacionadas e hiperlinks, aquela situação, né, de links que encaminham para a leitura de outros textos relacionados, porque não podemos nos esquecer que o texto é de divulgação científica, sim, claro, mas ele está em ambiente midiático e, na atualidade, é a hipermídia, o hiperlink que acaba contextualizando esses ambientes. Certo, pessoal? Então, nós falamos aqui sobre a divulgação científica e como os textos trabalham com essa divulgação para o público em geral e a gente se vê para conversar mais sobre a língua portuguesa. Até lá, tchau, tchau!